Olá, pessoal, bom dia, como estão? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Então, bem-vindos à nossa aulinha de hoje, quinta-feira, nossa aula de História. Na aula de ontem, nós já encerramos o livrinho de Ciências, não foi assim? Muito bem. Mas ainda não encerramos o de História, certo? Então, peguem o livrinho de História de vocês. Na página 89, vamos falar sobre o Brasil República, tá certo? Acompanhe a leitura. Durante 67 anos, o Brasil viveu um regime de monarquia com os imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II. Na monarquia, o trono passa de pai para filho, ou seja, quando o rei sai, seu herdeiro, o filho ou a filha, primogênito por direito de hierarquia, assume o trono. Assim, a herdeira do império deveria ser a princesa Isabel, não fosse o fato da proclamação da República. Então vamos lá, reforçando. O Brasil ele já foi uma monarquia. O que é uma monarquia? É quando é comandado por reis, por monarcas, certo? Por isso, monarquia, ok? Então, como é que se assumia o reinado desse país? Você tinha que ser o rei e o seu filho iria herdar o trono, o seu primeiro filho, o primogênito. Isso que é primogênito, o primeiro, tá certo? Podia ser homem, podia ser mulher, ok? Só que antes de Dom Pedro I morrer, né, e passar o reinado do país para outra pessoa, foi se proclamado no Brasil a República. Por isso que uma rainha, né, Princesa Isabel, não assumiu o poder, ok? Grande parte do povo estava descontente com os últimos anos do Segundo Império e achavam prejudicial para o Brasil a concentração do poder nas mãos do imperador. E viam como solução tornar o nosso país uma república. Isso contribuiu para o movimento republicano que se alastrou em todo o território nacional contra a monarquia. O movimento ele não parava de crescer. Então lembram que nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores, nós falamos sobre isso, que Dom Pedro I precisou voltar com urgência para Portugal. Deixou o filho dele, né, Dom Pedro II, cuidando aqui, né, porque ele teve medo de deixar sem ninguém no poder e acabar prejudicando ele, né? Então ele deixou o filho dele no poder, só que o menino só tinha 5 anos, lembram disso? E aí quem assumiu o controle do país não foi o príncipe, lembram? Que foram os assessores, vamos dizer assim, as pessoas de confiança do rei. Só que o povo brasileiro ele começou a não gostar dessa administração e começou-se a se revoltar. Lembram disso? Muito bem. E a partir dessas revoltas da população contra esses administradores do poder, foi que eles decidiram colocar Dom Pedro II no poder, né? Antes do tempo. Lembram disso? Muito bem. E quando Dom Pedro I assumiu o poder de imperador, né, do Brasil, não de rei, de imperador, né? E aí ele começou a gostar da ideia, lembram disso, da ideia lá, né, de proclamar a república. E aí acabou, né, que o Brasil passou de monarquia para república. Muito bem. Página 90. No dia 15 de novembro de 1889, as Forças Armadas dirigiram-se para a Praça da Aclamação, hoje Praça da República, no Rio de Janeiro, cercando o quartel-general onde estavam reunidos os ministros do imperador Dom Pedro II. Marechal Deodoro da Fonseca. Quem foi Marechal Deodoro da Fonseca, né? Tendo como colaborador e articulador da campanha republicana Benjamin Constant, junto a Rui Barbosa e Quintino Bocaiúva, fazia parte do Partido Republicano. Deodoro depois, o imperador, proclamou a república e convocou uma Assembleia Constituinte. Assumiu o governo provisório, sendo assim o nosso primeiro presidente. A proclamação da República foi uma decisão militar, sem nenhuma participação do povo. De imediato, como representante máximo da República, Deodoro assinou a medida que decretava a expulsão do nosso país toda a família real.
Dom Pedro II deixou o território brasileiro 2 dias depois da proclamação da República. Quem elegeu o Marechal Deodoro da Fonseca como primeiro presidente da República foi o Congresso. Seu vice-presidente era outro, o Marechal Floriano Peixoto, que depois foi eleito segundo presidente do Brasil. Né? Então, por mais que o Dom Pedro II ele gostasse da ideia, né, de proclamar uma república, né, essa questão não foi decidida, vamos dizer assim, pelo povo. O povo teve influência porque ele começou a se rebelar e a fazer revoltas. Lembram disso? Em vários pontos diferentes do nosso país. Né? Só que para ter essa intervenção de tirar os monarcas, que eram os reis do poder, o povo ele não fez parte desse momento, né? Então, foram alguns generais como é que diz aqui? Da intervenção militar, alguns generais militares, né, que se uniram e conseguiram tirar, né, a família real do poder e colocar uma república. E o comandante de tudo, né, a pessoa que estava à frente, chamava-se Marechal Deodoro da Fonseca. E como ele conseguiu, né, Marechal é um título dentro das Forças Armadas, né, dentro da nossa polícia, vamos dizer assim, né. E ele estava à frente desse processo e acabou, né, sendo eleito o primeiro presidente do Brasil, ok? Foi redigida uma nova Constituição para o Brasil, na qual se constituía como forma de governo a República. A Carta Magna da Constituição é um documento de base que norteia todos os princípios de uma nação. O período conhecido como República é dividido da seguinte maneira. Nós temos 3 maneiras diferentes. A primeira se chamamos de República da Espada, que ela durou entre 1888 e 1894, certo? Depois nós temos a República Velha, que ela tem algumas repartições dentro dela. Tem a República do Café com Leite, o período Vargas, a República Populista e a ditadura militar. E nós temos agora a Nova República, né? Que está aqui desde 1985 até atualmente, ok? Quando um presidente governa por meio de uma ditadura, a liberdade dos cidadãos é bastante limitada. Geralmente não há eleições e manifestações são proibidas. As ditaduras são violentas, perseguem as pessoas com exílio, prisão e às vezes tortura e morte, né? Então, atualmente, em 2020, ainda existem países que são adeptos da ditadura. Né? Então, não é república. Ainda tem países que quem comanda lá são os ditadores. E nas ditaduras, você não pode fazer certos tipos de coisa. Você não pode se expressar livremente, não tem voto, você não escolhe quem é o presidente, quem é o seu líder, nada disso. E se você se rebela contra isso, você pode ser preso, você pode ser morto, ok? Página 91, vamos para a atividade. Primeira questão, assinale a alternativa correta. Vocês vão ler aí as 3 frases e marcar a certa, só tem uma certa. 2. Usando as palavras abaixo, explique como se deu a proclamação da República. Então, nós temos aqui dicas, né, que vocês vão ter que montar, tipo um textinho pequenininho, com essas dicas que estão dadas, que estão dadas aqui no livro, certo? O que é que veio primeiro? Aí você vai colocando na ordem, certo? Questão número 3. Que medidas sofreram os membros da família real? Então, como foi que eles foram embora aqui do nosso país? Como foi? Foi algo tranquilo? Foi algo amistoso? Eles foram expulsos? Como é que foi isso? Você escreve. Questão 4. O que significa Carta Magna? Qual é o seu valor para a República? Né? Lembrando que a Carta Magna é referente à Constituição do nosso país. Quem quiser pesquisar, pode pesquisar, certo? Questão 5. Quais são as consequências para o povo quando há uma ditadura? Então, o que acontece quando o país lá tem uma ditadura, pessoal? Questão 6. Releia o texto didático Brasil República e compare com a República de hoje. Depois comente com seus colegas. Não é só você colocar aí. Você acha que tem alguma diferença entre o Brasil República e a República de hoje? Onde é que está mesmo o Brasil República? Na página 89. Dê uma olhadinha lá e você diz se é do mesmo jeito, se é diferente, o que não é, tá certo?
Quando você fizer a atividade da página 91, vai pegar o livro de reforço e vai abrir na página 190, só essa página, certo? No livro de história, página 91, a atividade. No livro de reforço, página 190. Tá bom, pessoal? Então, essa é a nossa aulinha de hoje. Pequenininha, né? Só 2 páginas para responder. Vocês adoram, né? Quando é pouco assim. Muito bem. Então, beijo. Até amanhã na nossa aula de história. Tá certo? Não esqueçam que primeiro nós temos a aula de tio Bruno de inglês. Depois a minha aula de geografia. Tá certo? Então, até amanhã na nossa aula online com a aula de geografia, pessoal. Tchau!